Vou apagar aqui o quadro, tá? Isso tudo está no teu material, gente. Mas eu gosto de explicitar aqui, fazendo esse fluxograma ou mapinha mental, conforme você preferir chamar, porque a gente consegue dar uma materialidade naquilo que a gente está falando. Eu consigo explicar isso melhor para você, tá bom? Na Constituição Federal, são vitalícios os cargos dos membros da magistratura, Tribunal de Contas e membro do Ministério Público. Perfeito? Cuidado que ele gosta de jogar muito em prova que o procurador do Estado, que é diferente do procurador da República, o procurador de Justiça, ele fala que é o advogado do Estado, né? O procurador do Estado tem vitaliciedade. Não. O defensor público tem. Não. Não entra nessa celeuma, tá? Provimento em comissão, você já sabe que é mediante nomeação para cargo público, independentemente de concurso público. Nesse caso, eu tenho que fazer o quê? Obedecer a súmula vinculante número 13, para que veda o nepotismo, tanto na forma direta quanto cruzado, que é a contratação de parentes, linha reta, colateral por afinidade até o 3º grau. Eu também tenho que observar um percentual mínimo de servidores públicos, de acordo com a lei que instituiu aquele cargo público, em comissão. Perfeito? E a súmula 685 do STF, ele diz, é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicia o servidor investir-se sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. Então, eu não posso. O que significa isso? Antes, né, a gente fala, por exemplo, se você está lotado num determinado cartório, no Tribunal de Justiça do Paraná, e aí você foi da 3ª vara civil para a 1ª vara criminal, você foi removido. Esse é o nome correto. As pessoas usam vulgarmente a palavra transferido, isso daí é inconstitucional. O que era a transferência? Eu estou trabalhando como técnico do TJ, e aí eu enjoei de técnico do TJ, ia lá e pedia transferência para um outro cargo. Eu ia para outro cargo totalmente diferente. Isso não existe mais, tá bom? Eu só posso ter provimento originário em outro cargo mediante concurso público, aprovação em concurso de provas ou provas e títulos. Estamos juntos? Beleza? Olha só. Diante da redação dessa súmula, 2 outras formas de provimento derivado anteriormente previstas, que era a isenção e transferência, foram extintas. Acabei de explicar agora para vocês. A transferência era isso. Eu me transferia, eu saía de um cargo e ia para outro. Isso não pode mais. Então, toda vez que você falar que o servidor foi deslocado, tá? Que existe a diferença entre forma de deslocamento e forma de provimento. Tá bom? Como assim, tio Geraldo? Só para você não ficar cego, tá? Provimento é diferente do que formas de deslocamento. Forma de provimento, qual é, Geraldo? Arerê no pererê. Lembra da Ivete Sangalo? Arerê no pererê. O que é isso? Aproveitamento, reversão, recondução, nomeação, promoção, readaptação e reintegração. E a forma de deslocamento é o quê? É a remoção e a redistribuição. Beleza? Tá? Então, essas são as formas de provimento e essas são as formas de deslocamento. Tá? Então, quando o servidor sai de uma determinado setor na administração pública e vai para o outro, dentro do mesmo quadro, ele foi removido. O nome é remoção. Isso não é forma de provimento, tá? É forma de deslocamento. Quando a administração, para adequar a força de trabalho, né? Por exemplo, eu tenho o Ministério da Educação, eu tenho 1000 cargos de analista lá dentro, e eu preciso, no Ministério da Pesca, de 100 cargos. O que a administração faz? Ela vai e redistribui, ela tira 100 cargos do Ministério da Educação e bota no Ministério da Pesca. Ela fez uma redistribuição, tá? Então aqui eu mexi com os cargos, tá? Aqui a remoção, o servidor deslocou-se dentro do mesmo quadro, tá? Não confunda, isso é forma de deslocamento. E essa daqui são as formas de provimento que eu já fiz um briefing com vocês. Aproveitamento, reversão, recondução, nomeação, promoção, readaptação e reintegração. Tá bom? Deixa eu apagar aqui o quadro agora. Então não confunda isso aí. Tá bom? Porque senão tu vai errar aí na prova e não pode dar mole, pelo amor de Deus. Tem que tirar onda, tá? Vamos lá.
Lá na 8.112, no artigo 8º, ele traz as formas de provimento. Nomeação, provimento originário. Eu tenho uma promoção, que é quando o servidor público ele vai subindo dentro da carreira. A ascensão, que ela também se mostrou inconstitucional. O que era a ascensão? Você era técnico do TJ, aí lá dentro do TJ, né, durante o seu cargo como técnico, você fez uma faculdade. Aí um belo dia você foi sendo promovido ao ponto que você já estava no topo da carreira de técnico. E você tem ensino superior? Tem. Então você saía do topo da de técnico e iria para o início da carreira de analista. Ou seja, você ascendeu. Você saía do topo da carreira de agente de Polícia Federal e ia para o início da carreira de delegado. Isso é inconstitucional, isso não pode. Beleza? Então, a ascensão e transferência são inconstitucionais. Então, qual é o certo falar? Do arerê no pererê. Eu risco a ascensão e risco a transferência. É a nomeação, promoção, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração e recondução. Tá? Nem todos os estatutos, pelo Brasil afora, eles possuem toda essa estrutura. Alguns não possuem algumas, ou coloca procedimentos diferentes, mas em regra geral, é isso daí que você está vendo no quadro. Tá bom? Vamos lá, deixa o tio apagar aqui para a gente continuar o nosso estudo. Perfeito. Aí aqui a gente começa a conversar a respeito, né? Tem alguns comentários aqui. Ó, nomeação, forma exclusiva de provimento originário, que eu já expliquei para vocês. Perfeito. Que ela depende de concurso público, de provas ou provas e títulos. Estamos juntos? Show de bola. Que o prazo de validade, essa nomeação é feita dentro do prazo de validade, que é de até 2 anos, prorrogável uma única vez por igual período. E depois eu tenho a promoção. A promoção é o progresso do servidor dentro da carreira. Entendeu? E como funciona isso, Geraldo? Vamos lá. Você entra como analista de nível 6. Aí você sai de 6 para nível 5, você foi promovido. De nível 5 para nível 4, você foi promovido. Mas você continua sendo analista, tá? É difícil a gente entender, porque aqui fora, né, quando a gente vê promoção, o cara muda de cargo, né? O nome do cargo muda. Na administração pública, nem sempre isso acontece, tá bom? Readaptação. O servidor ele foi acometido de alguma debilidade, alguma doença, algum flagelo, acidente, que ele não consegue mais desempenhar a sua técnica, a sua atividade laboral como antes. Então, vou readaptá-lo em uma função mais compatível com a limitação que ele tenha sofrido. Por isso que o nome é readaptação. Ele não está ruim o suficiente para ser aposentado, mas também não está tão bom o suficiente para continuar desempenhando as atividades dele daquela maneira. Exemplo, o cara era oficial de justiça, ele sofreu um acidente de moto, ficou cadeirante. Vou aposentar esse cara? Não. Eu vou aproveitá-lo para poder fazer o serviço de um analista do tribunal, por exemplo, que tem um nível superior semelhante, remuneração semelhante. Perfeito? Readaptação, expliquei para vocês. Reintegração. A reintegração é quando o servidor ele retorna aos quadros da administração pública. Perfeito? De que forma? Eu até gosto de fazer um desenho para vocês, que é da seguinte forma, né? Aqui está o servidor. Ele ocupa um cargo público. Só que o servidor ele foi demitido. Ele recebeu a demissão. E ficou, vamos lá, eu gosto de botar tempo, né? Ele ficou lá, sei lá, 5 anos fora da administração pública. 5 anos depois ele conseguiu a anulação, lembra da aula de atos? Anulação do ato que o demitiu. A anulação, você sabe que ela opera com efeitos ex tunc. Ou seja, não posso originar nenhum direito. Como é que eu faço? Volto no tempo e boto o cara? Não, não tem como voltar no tempo. Então, o que eu vou determinar? Essa anulação aqui, ó, ela pode decorrer também, perdão, tá, gente? De decisão administrativa ou então de decisão judicial, tá? A partir do momento que eu tive essa anulação, ele vai ser o quê? Reintegrado. É a famosa reintegração. É o retorno do servidor à ativa quando ele anulou a decisão que o demitiu. Perfeito?
Foi? Como não é aula de estatuto, na reintegração gera indenização, tem várias outras peculiaridades que eu coloquei no teu material, mas que a gente não aprofunda agora, que não é o foco da matéria, mas o teu material está completo. Perfeito? Foi? Deixa eu apagar isso daqui. Até vou deixar, porque depois a gente vai falar do aproveitamento. Como é que funciona, né? O eventual ocupante, por exemplo, quando o cara foi demitido, demissão gera vacância. Se gera vacância, o cargo está vago, uma outra pessoa estava aqui, ó, o Joãozinho. Joãozinho já está aqui há 4 anos. Ele é estável. O que vai acontecer com o Joãozinho? Ou o Joãozinho vai ser o quê? Reconduzido, que é a recondução. O que é a recondução? É o retorno do cargo anteriormente que ele ocupava. Ou ele, então, vai ser aproveitado, que é o aproveitamento, em outro cargo vago, ou ele é colocado em disponibilidade. Tá? Perfeito? Em aula própria disso a gente trabalha, mas isso daqui é a base, que a gente vai trabalhar agora as outras formas de provimento. Tá? Marca um 10, beber um gole d'água e você apaga e a gente continua. Vamos lá. Aproveitamento. O aproveitamento ele pode ser, nesse caso, devido à reintegração, ou então, por exemplo, um cargo foi declarado extinto. O cara que ocupava aquele cargo, o que vai acontecer? Eu vou ter que colocar ele em disponibilidade. Quando aparecer algum cargo vago semelhante ao que ele ocupava, eu mando ele ocupar aquele cargo. O nome disso é aproveitamento. E a reversão? É o retorno do servidor que estava aposentado à ativa. Beleza? Reversão. Tu tem que gravar o V de veja, o vovô voltou. Tá? Reversão. É o retorno do servidor que estava aposentado. Tá? Por exemplo, o servidor foi aposentado por invalidez, com 25 anos de idade. Um belo dia, ele ficou curado. Estava com 27 anos, está curado. A administração vai falar o que para ele? Volta. Volta porque as condições que levaram você à aposentadoria hoje são insubsistentes. Elas não existem mais. Então eu tenho essa reversão. Essa é a ex officio, beleza? E eu também tenho a reversão a pedido, que é quando o servidor se aposenta, mas ele não quer mais ficar em casa, ele pede para voltar a trabalhar. Tá bom? Ele pede para voltar a trabalhar. Nesse caso, ele vai ter que cumprir alguns quesitos exigidos pela administração pública, porque não é um ato vinculado, não basta ele pedir para voltar que a administração vai deixar ele voltar. Perfeito? Aqui, ó, ele tem que cumprir alguns quesitos. Vamos lá, a aposentadoria tem que ser voluntária, ele tem que pedir a reversão desde que haja cargo vago. Essa aposentadoria ela só pode ter acontecido nos últimos 5 anos, anteriores a essa solicitação, e tem que ter interesse da administração. Porque ele pode cumprir tudo. Tem cargo vago, está só há 2 anos aposentado, mas ele vai lá e fala, administração, quero voltar. E ela fala assim, nem morto, não quero você aqui de volta não. Não tem interesse da administração, não há essa reversão. Então a reversão ela pode ser ex officio ou a pedido, conforme eu já expliquei para vocês. Tá? E a recondução, a lei define de forma bem clara. A recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado. E decorre de quê? Inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo para, exemplo, você é policial rodoviário federal. E aí você passou para o cargo de analista do Tribunal de Contas. Aí durante o estágio probatório no Tribunal de Contas, você foi reprovado na avaliação especial. Aí você vai para casa? Não, negativo. Você vai ser reconduzido ao cargo que você ocupava anteriormente. Você volta a ser policial rodoviário federal. Tá bom? A lei não falava quando o cara não queria ficar no cargo. Aí veio o STF e deu o entendimento seguinte, que se o servidor, ele mesmo reconheceu que ele não tem nada a ver com aquele cargo, ele pode pedir o desligamento e ele vai ser reconduzido nesse cargo. Tá bom? Se na pior hipótese, quando ele é muito ruim no outro cargo e ficou reprovado, ele volta, por que se ele pedir para voltar, ele não pode voltar? Entendeu? Foi... E eu também tenho a relativa à reintegração do anterior ocupante, que foi o que eu expliquei agora para você. O cara era o eventual ocupante estável, só que
houve uma reintegração. Então ele vai ser o quê? Reconduzido ao cargo anterior. Desenha, Geraldo? Claro. Vamos lá. Você era delegado de polícia. Tá? Delegado de polícia. E eu sou técnico administrativo. Você foi demitido, o teu cargo ficou vago. Eu fiz o concurso público para delegado e passei para o teu cargo. Show de bola. Estou lá trabalhando como delegado, aí um belo dia você consegue uma decisão na justiça que anula a decisão que te demitiu. Logo você vai ser reintegrado. Você vai chegar para mim e vai falar assim, Geraldo, olha só, esse lugar aí é meu. O que acontece comigo? Eu vou voltar a ser técnico administrativo, porque eu vou ser reconduzido. Não é para concordar ou para discordar, ficar chateado, puto da vida. É o que está na lei, é o que cai na prova, tá? A prática é diferente e não funciona dessa forma, tá? Ficou tranquilo? Vacância. O que é a vacância? O nome já diz, vago, vacância. A vacância é quando um cargo ele fica vago. Não tem ninguém ocupando aquele cargo, tá? De acordo com a Maria Silva Zanella de Pietro, ela diz que é um fato administrativo funcional, que indica que determinado cargo público não está provido, ou, em outras palavras, ele não tem um titular. Perfeito? O servidor, por não ocupar mais o seu cargo, torna ele vago, colocando à disposição para outra pessoa. Um exemplo que eu dei para você, ele foi demitido, o cargo ficou vago. Pediu exoneração, o cargo ficou vago. Ele se aposentou, o cargo ficou vago. São formas de vacância. Tá? Ó, exemplos de forma de vacância: exoneração, demissão, a promoção. A própria promoção ela é forma de vacância, porque quando você vai você sobe para uma outra classe, a classe que você ocupava fica vago. Por isso que a promoção, nos moldes da Lei 8.112, ela é respectivamente promoção e vacância. Entendeu? Ela é forma de provimento e vacância ao mesmo tempo. Tá? Readaptação, aposentadoria, posse em outro cargo não passível de acumulação ou falecimento. Morreu, o cargo fica vago. Posse em outro cargo, exemplo, que não é passível de acumulação, foi o exemplo que eu dei. Você era um policial rodoviário federal e passou para analista do Tribunal de Contas. Tem como acumular? Não. Quando você tomar posse lá, automaticamente o teu cargo vai ser declarado como vago. Beleza? Vai ser declarado como vago. Fiquei reprovado? Sou reconduzido. Estamos juntos? Perfeito? Remoção. A remoção é forma de deslocamento do servidor, tá? Mas como o nosso horário estourou, eu vou falar da remoção na próxima aula, para poder a gente não deixar essa aula muito extensa. Por que a gente faz dessa forma, gente? Porque a gente dá aula e essa aula é assistida no Brasil inteiro e em todas as localidades. E nem todas as localidades possuem uma internet de qualidade. Então, quanto maior o vídeo, mais ele trava, mais ele pesa e fica ruim para você assistir até o final. Tá? Agradeço sua presença aí até o final, que para mim é um sinal de respeito. E juntos nós estamos até a posse. E me convida que eu vou, tá? Beijo no seu coração e até a próxima aula. Tchau, tchau.